todo seu. Oferecimento Ultra Farma. Genéricos com economia de até 90%. Algazive. Fixa sua dentadura com mais conforto. Boa noite! Foi-se o tempo em que criança era educada na base da palmatória e do castigo ajoelhado no milho. As crianças de hoje, nada mais justo, têm até um estatuto que garante seus direitos. Só que, na minha opinião, tem gente que exagera na liberalidade na hora de educar os filhos. Eu ouvi uma vez de uma mãe de um verdadeiro pestinha, uma frase meio, vamos dizer, politicamente incorreta, mas que é bem divertida. Ela falou o seguinte: tem horas que eu abandono o Piaget e adoto o Pinochet. Exageros à parte, você sabia que é um projeto de lei que quer proibir a palmada? Pois é, o Todo Seu de hoje vai falar sobre educação infantil. O que é certo e errado, os exageros para mais e para menos na hora de criar o seu filho. E olha só o time que eu recebo. A minha amiga psicóloga Suzy Camacho. Obrigado, meu amor, por sua presença mais uma vez. Os educadores Cacau Lopes da Silva e Jairo de Paula, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Obrigado pela presença. Obrigado de coração. Minha outra querida amiga, que é terapeuta comportamental, Maria Helena Brito Iso. Obrigado, minha bonitinha. E a contadora de histórias que eu não vi há tanto tempo, meu Deus, do Rio de Janeiro, Sherazade. Se eu fosse você, sério, independente de ser pai, mãe e filho, eu não perderia esse papo por nada. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje, minhas pequeninas crianças, falando sobre esse projeto de lei que proíbe a palmada. É claro que ninguém é favorável a espancar uma criança, não tem nenhum sentido isso. Será que eu tenho razão quando disse que isso também já é um exagero? Ou me corrija se eu estiver errado, eu estou até com medo. É um exagero? Não, é um exagero. Nada demais nisso? Acho que todos nós aqui... Não, nada demais não bater. Não bater? Você acha que não tem que dar palmada, não? Não precisa bater. Por que bater? Mesmo? Eu acho um exagero isso. Levei palmada da minha mãe, levei boquinha. Eu também levei. Não, Rony, tem uma diferença entre dar uma palmada numa criança muito pequenininha para condicionar o perigo a isso do que bater por raiva, por covardia. Não, isso é outra coisa, né? Mas tem muito pai que nervoso, ou muita mãe, e não é só bater, não. Xinga, fala, não aguento mais. Então, o pai que é camarada, amigo, ama, é presente na vida do filho, estimula, apoia, coloca regras com coerência, ele não precisa bater. Mas chegar ao ponto de ter que fazer uma lei, né, um projeto de lei para impedir os pais de atuarem, muitas vezes eu sempre falo, a palmada ela pode ser utilizada com moderação, quando a criança está se colocando numa situação de risco, quando ela, você já falou uma, duas, três vezes, utilizou até o castigo para tentar impedi-la de ter uma atitude que seja negativa. Então a palmada no bumbum, não com chinelo, nada daquelas situações de uma agressividade utilizando alguns instrumentos como a cinta, enfim, sem esse tipo de atitude, uma palmadinha no bumbum. Naquele momento em que a criança extrapolou, pode ser para a ajuda da criança, mas a gente tem que usar a ponderação e não um projeto de lei para isso. Eu já penso... como é que se define uma palmada? Isso existe na lei? Você vai definir o quanto essa palmada pode ser punível ou não? A palmada seria qualquer ato físico, né? Eu já penso que não é necessário. Eu acho que o mais importante, assim, é fazer a criança compreender e se conscientizar daquilo
que ela está fazendo. Nós achamos que não, mas aquele pai, aquela mãe que já tentou muitas vezes atuar com o filho, conversar com o filho, já usou o castigo. Nós sabemos que existem sim certas crianças que têm uma intolerância mesmo às regras. Elas abusam, elas testam os limites dos pais. Evidentemente que aqui ninguém está defendendo a palmada no sentido de ser utilizada de uma maneira indiscriminada. Mas eu acho que independente, fora da palmada, se você castigar uma criança naquilo que ela mais gosta, para ela poder entender que aquilo vai fazer com que ela pense que o que ela fez foi errado, você não precisa dar. Eu acho covardia um adulto bater numa criança, porque ele normalmente bate quando ele não conseguiu de outra maneira. Quer dizer, ele se desesperou. Mas entendeu? aí os pais, a gente entende toda a questão do limite dos pais, até em termos de paciência, até o estresse que eles têm. Volto a dizer, ninguém está estimulando os pais a baterem, mas a gente tem que compreender que existe uma diferença entre você ter dentro da sua casa o limite e isso ser imposto com uma regra no sentido de uma lei, até para ser utilizada futuramente com a criança. Acho uma bobagem esse negócio da lei, porque eu penso que existem coisas mais importantes no nosso país, até inclusive na área da educação, muito mais importantes, do que deveriam ser priorizadas, né? Eu penso ser importante colocar essa discussão em foco. Eu acho que é muito importante estarmos aqui hoje na televisão falando para pais, falando para educadores, discutindo essa questão. Porque a gente sabe que o número de crianças que sofrem maus tratos é muito grande. Mas aí a gente sabe. Mas espancamento, palmada, o limite é um pouco sutil. É por isso que eu disse como definir o que é palmada. E a gente sabe que, inclusive, na questão quando você coloca o castigo, a gente sabe que é mais eficiente que a criança seja reprimida naquilo que ela fez. Quer dizer, que tenha relação, se houver uma punição, que a punição tenha relação direta com aquilo que ela fez, para que ela possa verdadeiramente se conscientizar. E outra coisa, a criança que agiu de maneira indevida, então a criança derrubou alguma coisa proposital, porque a gente sabe que existe isso. A criança vai lá e se vinga no objeto. O que a gente chama de uma atitude ideal dos pais? Se aproximar da criança, pegar o bracinho, fazer com que ela reponha no lugar aquilo que ela jogou, então ela tem que sempre ou ressarcir o erro que ela cometeu, ou ela vai reparar com as atitudes devidas aquilo que ela tirou do seu devido lugar. Suzy está falando em aprendizagem. Mas né? é verdade. Mas não dá para falar de aprendizagem dos filhos sem falar de aprendizagem dos pais. Porque hoje em dia a gente tem que educar os pais também. A lei está vindo para desautorizar os pais. Então tem um mandamento, é muito importante. Discipline seu filho desde cedo. Disciplinar não é bater. Eu ouço muito nas minhas palestras o seguinte, precisa apanhar para aprender. Apanhar uma coisa, aprender outra. Se apanhar fosse sinônimo de aprendizagem, imagina a cena, né, o pai que está assistindo o seu programa, imagine a cena do professor dele, no final da aula, fechar a porta, pegar um porrete desse tamanho que tem atrás da porta e enfiar o cacete no filho dele para que ele possa aprender o conteúdo que foi colocado. Então apanhar uma coisa e aprender é outra, mas né? usar uma linguagem metafórica para você transformar numa realidade também já... Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Foi feita uma pesquisa algum tempo atrás, não sei se foi a Universidade de Hannover, eu não sei, falando da perversidade infantil. E, de fato, tudo que existe de pior em termos de sentimento humano vem com a criança. O de melhor também, sem absolutamente equilíbrio algum. Eu vejo essa coisa com uma mais absoluta verdade. Tenho 3 netos, tenho 3 filhos. Criança é perversa, sim. Houve um caso no Rio verídico que uma criança levou uma palmada, ligou para... Você conhece a história? Ligou para a delegacia de polícia e não levou palmada nenhuma. Estava com bronca dos pais por alguma coisa que não deixou fazer. E o delegado pediu que levassem ele lá e chegou e disse, olha... Já sabia, o cara olha no olho, um policial já sabe que vai você ficar preso aqui porque você está mentindo, até que o cara confessasse que de fato não apanhou coisa nenhuma. Será que isso não seria um prato cheio para uma criança ardilosa ou perversa? Por isso que a gente fala na questão. Vai o pai preso, porque não deixou fazer. Depende do papel que o pai seria. desenvolve nessa família. Depende se ele tem o poder
ou se ele tem autoridade dentro dessa família. Tem uma diferença muito grande. Um pai com poder, ele pode educar o seu filho, ou ensinar o seu filho, até 4 ou 5 anos. A partir desse momento, uma criança, por exemplo, de 10, 11 anos, o índice de sadismo dela é altíssimo, né? Agora, precisa sempre ter o quê? A presença do pai, a autoridade do pai presente na vida da criança. E a presença do pai, necessariamente, não é in loco, né? No momento que a criança vai tomar uma atitude, no sentimento dela, na emoção dela, aparece a imagem do pai norteando aquilo, né? O pai, ele pode educar seu filho e continuar educando seu filho até depois que ele morrer. Aliás, acho que esse é um desafio que os pais precisam ter, de continuar educando os seus filhos. Agora, como é? Que história é essa? O que ele precisa ter? Exemplo, postura. A criança, ela aprende, ela não nasceu sabendo. Claro, né? O homem vai passar e o exemplo fica, está correto isso. Exato. O muito importante, mais do que esse projeto de lei, que eu também acho que é uma grande bobagem, na verdade, o nosso Estado, o nosso governo, oferecer cursos para os pais gratuitos de como lidar com as situações do dia a dia com os filhos. Isso seria muito mais produtivo Agora, do que impedir... Isso é uma utopia também, Suzy. A gente não tem educação em nível nenhum. Você sabe que eu faço um projeto... Tem que recorrer, às vezes, eu tenho que recorrer a banco para poder pagar imposto de empresa que eu não aguento mais e não tenho educação, eu não tenho segurança, eu não tenho saúde, eu não tenho nada. Quer dizer, você já imaginou, a gente não tem segurança fundamental, perdão, educação fundamental, básica. Quanto mais essa que você propõe, que é uma ideia, claro, que é uma ideia. Eu estou fazendo essa ideia nos céus. Eu faço o projeto Educando Filhos, onde eu oriento os pais em como ajudar nessas situações do dia a dia, do cotidiano, como eles saem dessas situações sem se tornarem agressivos. Mas tem uma coisa, Suzy, pai que quer hoje, no rádio, numa televisão, numa revista, nos livros, tem várias maneiras de orientar um pai. Acho que o objetivo da televisão é exatamente esse, né? Trazer uma discussão à luz, assim, mesmo que a gente possa divergir, a gente vai acabar concordando, de certa forma. Agora, se não são as respostas, são pelo menos as perguntas. Sim. As perguntas que deixa as pessoas com as suas próprias respostas ou com seus questionamentos, acabam chegando, imagina. Mas a Suzy estava colocando uma coisa muito importante no trabalho que ela faz. Agora, eu acho que às vezes, embora uma criança mais carente, com um lar mais destroçado, lógico que eles precisam de milhões de ingredientes, mas você vê a classe média hoje e a classe alta fazendo barbaridades. Tá certo, tá certo. Barbaridades. Tá certo. Em nome de um status, de um poder, tá certo. O pai compra, parabéns, compra isso mesmo. O guarda na esquina porque dá o carro, entendeu? Tira de uma briga porque tem um amigo delegado, entendeu? Então... Que você acabou de falar. Exatamente. O exemplo que vai ficar. Mas não alimenta. Leite alimenta o corpo. Afeto alimenta... Exatamente. O afeto alimenta a alma. O leite, a falta do leite gera desnutrição. A falta de afeto gera depressão. Como é que uma criança num processo depressivo vai ter as suas sanidades emocionais em condições de avaliar o que é bom e o que é ruim? Não tem limite, não tem fiscalização, não tem preparo, não tem orientação. O maior índice de violência, isso é uma pesquisa pessoal que eu fiz, o maior índice de violência não tem nada a ver com o dinheiro, né? Por incrível que pareça, nas famílias que têm uma melhor condição financeira, esse índice é maior. A violência sexual é altíssima de pais com seus filhos, né? Antes nós estamos numa geração de pais que estão perdidos. Suzy faz um trabalho nas escolas públicas, eu também faço. A carência é muito grande, Olha, e precisa mesmo de profissionais como esses aqui para poder orientar esse público. E o seu canal, com certeza, e esse programa está sendo de grande utilidade, que vai substituir muitas e muitas e muitas palestras que a gente faz nas escolas e os pais não comparecem. Deixa eu completar uma coisa que você está falando. Eu queria falar contigo também, Júlia. Será que é sobre isso? Sobre o contato humano, que é essa correria do dia a dia, essa pressa, essa luta
pelo dinheiro que precisa entrar, tanto o pai quanto a mãe tem que sair à luta e trazer dinheiro para casa. Isso faz com que aquele pequeno contato humano, seja na hora do almoço, na hora de colocar para dormir, alguns momentos em que se contavam as histórias e que se falavam, que está se diluindo e se perdendo, e parece que isso não é mais importante. Isso fica na escola, né? Porque a escola tem que tomar conta do seu filho, fica por conta do professor de natação que vai dar uma educação física para o seu filho, fica por conta de outros profissionais aos quais eles são entregues. E é por isso que os pais acabam compensando os filhos das suas ausências, facilitando ou materialmente as coisas, ou então quebrando a disciplina, porque ficam, na verdade, com aquele sentimento de culpa. Cheguei em casa, fico só 10 minutos, como é que eu vou corrigir o meu filho se eu só tenho 10 minutos com ele? Não, e aí pior ainda, quando a coisa entorna para valer, eles mandam para uma terapia, entendeu? E eu tive um exemplo disso, horrível. O pai me mandou uma criança e eu perguntei para ele, você não quer me conhecer para saber quem eu sou? Não é? Afinal de contas, tá dando um filho na mão de alguém. Ele disse, não, tive uma belíssima indicação. Tudo bem, então você faz uma coisa, não quero falar com você, todo mês a minha secretária manda pagar para você porque eu não quero ter problemas. Então, determinado grupo faz isso, o outro não encontra alguém que dê um conselho. Então, realmente, Rony, e eu acho que as escolas perderam um pouco também aquela finalidade de instruir e formar. Perdeu um pouquinho isso. Não é mais parceira do pai? Isso. Tentam, mas não conseguem. Eu acho que eles transferem a responsabilidade, assim, que o pai transfere para a escola e a escola transfere a responsabilidade para o pai. E o filho fica parado no meio, dando para cá e para baixo. Sempre, né? Existem exemplos bastante interessantes. Eu faço trabalho dentro de uma escola na USP. E como esta escola na USP, existem outras tantas, que existe uma parceria muito interessante entre a comunidade atendida e os funcionários. Agora, e professores. Qual é o tipo de comunidade que você atende lá? Atendemos uma comunidade bem variada, de funcionários e professores, o que significa... Até que você pega um nível bom. Mas significa eu quero fazer uma diferença nisso. Mas este trabalho, ele inclui crianças de várias classes sociais, que é algo único em São Paulo, eu diria. Trabalhar com esta diversidade. Agora, é muito difícil, eu já tive escola há muito tempo, você fazia uma reunião de pais, onde você queria fazer uma palestra sobre a educação, a responsabilidade, o respeito à disciplina, o amor, tudo isso que a gente está querendo. E sabe quais os pais que iam? Aqueles pais dos bons alunos que iam lá para dizer, parabéns, olha que coisa boa. Então você encontra uma dificuldade em tudo quanto é lado. Agora, eu acho que os pais, eles têm vontade de saber mais sobre os filhos, porque eu acho que nós que estamos no lado dos especialistas, dos educadores, quer dizer, a gente consegue enxergar essas fraquezas das famílias, mas também a gente consegue ver por onde entrar e acolhê-los, porque eles hoje têm uma necessidade muito grande de participar das reuniões, de ouvir nossas palestras. E o que eu acho que nós fazemos? Compramos um aparelho de videogame. Isso me irrita um pouco. Sherazade, meus filhos foram criados, aí que eu queria chegar, foram criados ouvindo história. Sim. Então, quer dizer... Eu também. Claro, por isso que você faz. Será que não há essa coisa do incentivo à leitura? Eu não sei. Alguma coisa, a nossa infância aqui, eu sou mais velho que vocês todos, mas a nossa infância era mais lúdica, a gente tinha mais brinquedo, o universo infantil era outro. Hoje essa tragédia, isso não complica, não é gente complicadora, não? Na verdade, um leitor se forma até os 12 anos de idade. A partir disso, ele está perdido como aquela pessoa que vai ler um texto e compreender e aprender sobre aquele texto. Então, as escolas estão um pouco largadas nesse sentido. Agora, os professores teriam que ser bons leitores para transformar essas crianças em boas leitoras. Os pais em casa deveriam ser bons leitores para poder transformar essas crianças em bons leitores. Existe eu vou te falar, deixa eu acabar de falar. Existe um elo perdido. Existe um elo perdido. Acontece que entre essa época em que a gente brincava na rua, e a gente podia brincar na rua, e que agora a gente não pode brincar na rua. Tem razão. Entre
essa época que havia tempo para as crianças ficarem entre elas ou com os pais ficarem com elas, e o que acontece hoje que o pai e a mãe não tem tempo, existe um elo que se perdeu, existe um rompimento. Agora, esse rompimento é o amor que ficou solto, que ele pode ser resgatado. Eu acho que todas as discussões são o resgate do amor. De que forma resgatar o amor? Do meu lado, meu trabalho, vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Cada um por... A coisa de você contar histórias é um momento em que você vai criar uma intimidade com aquela criança, você vai transmitir os seus valores, os valores da família, os valores ancestrais, coisas que a gente só aprende através do amor e a experiência